Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Dinanci Silva e hoje nós temos uma aula espetacular. Vamos para a nossa aula de revisão e avaliação. Vamos então conhecer os conteúdos da nossa aula de revisão e avaliação. Vamos revisar aqui então o gênero textual a notícia. Você sabe o que é uma notícia? O gênero textual a notícia? A notícia é o gênero textual que informa sobre algo importante e da atualidade. Então, esse texto, ele traz um informe, traz informações sobre um fato que é relevante para a sociedade e é atual. Essas são características da notícia. Esse informe, esse fato, pode ser a notícia de um acidente, uma conquista, um aviso público, algo que aconteceu na comunidade. Pode ser algo da economia, algo da política. Agora, você tem que prestar atenção que é algo que é relevante, que faz sentido para a sociedade e que tem atualidade, que é do presente ou de um presente bem recente. Não pode ser do passado. A notícia, então, se caracteriza por isso. Para que serve a notícia? Qual é a finalidade do gênero textual a notícia? Bem, a notícia, então, ela tem essa função, ela tem essa utilidade exatamente de informar o leitor sobre algo, sobre um fato, um evento real. Tem que ser fundado na realidade, tem que ser algo que é do cotidiano, da realidade. Não pode ser inventado, não pode ser fictício, não pode ser imaginário. É algo real, um fato documentado, registrado e que é importante para a sociedade. Então, a notícia tem essa característica de trazer esses fatos, esses eventos atualizados, de qualquer que seja a área da sociedade. Pode ser política, pode ser economia, sociedade, enfim, área policial. Então, a notícia traz essas informações. E ela tem, assim como finalidade também, ajudar a possibilitar o leitor, o cidadão, a entender o mundo em que nós vivemos, em que você vive, entender a realidade. Qual é a estrutura da notícia? Vamos conhecer? A estrutura desse gênero textual a notícia é a seguinte: ela é geralmente muito bem organizada para facilitar a leitura. Então, a estrutura da notícia é organizada, é muito bem organizada para facilitar, com essa finalidade de permitir, de possibilitar a leitura. E ela costuma ter, né, alguns aspectos. Vamos observar, então, o que a estrutura da notícia traz. Nós temos, então, aí, por exemplo, semeando notícias. Então, você tem aqui o título, né? O Brasil enfrenta desafios econômicos em 2024. E aí, 2 pontos: inflação, desigualdade, geração de emprego. Tem o subtítulo, tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Vamos ver isso de forma um pouco mais detalhada. Então, no título, o que é que constitui o título da notícia? Esta expressão, esta frase que tem uma extensão curta e que vai resumir o assunto principal desse texto. Então, no título, você já tem a ideia, né? Você já tem uma noção geral do que o texto vai tratar. Por quê? Porque está ali de forma sucinta, resumida, o assunto principal. Já foi abordado ali. Um outro aspecto que nós podemos notar é exatamente o lead ou a manchete, né? Então, lead ou manchete é aquele primeiro parágrafo, né, que vai responder as perguntas principais.
com quem, né, aconteceu esse fato, o que aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu o fato, por quê e como aconteceu. Então, todas essas questões, elas vão dar uma ideia geral da notícia para permitir, possibilitar a compreensão. Então, você tem aí as respostas para estas perguntas. No corpo do gênero textual à notícia, ou seja, do texto à notícia, você vai ter os detalhes, né? Você vai ter os detalhes, as explicações e informações complementares, adicionais, que vão estar organizadas de uma maneira bem clara, bem lógica, possibilitando o seu entendimento, a sua compreensão acerca do fato que está narrado, que está contado ali, né? Muito bem. Seguindo, então, nós temos aí as informações complementares. Nestas informações complementares, você pode encontrar o quê? Citações, dados, fotos ou gráficos, e tudo isso, essas citações, esses dados, essas fotos, esses gráficos, para ajudar a compreender, a ampliar o seu entendimento sobre o assunto tratado, sobre o fato retratado no texto, no gênero textual, a notícia. Então, essa é a estrutura do gênero textual à notícia. E nele você pode se informar, porque essa é uma das finalidades, acerca do cotidiano da realidade. São notícias relevantes e atuais. Agora nós vamos revisar um assunto importantíssimo para desenvolver algumas das suas competências, das suas capacidades de comunicação. Vamos entender acerca da linguagem. O que é linguagem? Quando fala em linguagem, o que vem à sua mente? Olha, a linguagem, né, uma das definições que nós temos acerca da linguagem é que a linguagem é qualquer sistema de signos, qualquer sistema de signos, e esses signos podem ser linguísticos ou não, linguístico a palavra, né, que for utilizado para a comunicação. Então, o que é linguagem? A linguagem consiste em qualquer sistema, tudo aquilo que servir para a comunicação, eu vou chamar de linguagem. Então, a linguagem é constituída, é formada por qualquer sistema de signos utilizado para a comunicação humana. Estamos falando da linguagem humana, certo? Então, a linguagem, ela possibilita, ela tem essa capacidade de possibilitar, de permitir que as pessoas expressem, transmitam informações, ideias, sentimentos, conhecimentos, enfim. A linguagem, então, é o meio utilizado para que o ser humano realize a sua interação com outro ser humano. A linguagem, então, ela é esse veículo que permite o viver em sociedade. Então, a linguagem não é só falar ou escrever. A linguagem não é constituída só pelos signos linguísticos. A linguagem, aí seria a linguagem verbal. A linguagem é bem mais ampla, o sentido é muito mais amplo. Qualquer sistema de signos, podem ser os signos verbais, e aí você tem na modalidade falada, o discurso, e a escrita, certo? Mas também outros sistemas de signos que tenham um sentido, que tragam uma mensagem. Então, esses também, cores, símbolos, e aí nós temos a linguagem não verbal, mas que também serve para a comunicação humana. Cumpre a função de estabelecer a comunicação humana. Então, a linguagem não é só falar ou escrever. A linguagem é exatamente tudo, eu disse tudo. Tudo que serve para comunicar uma mensagem entre os seres humanos, certo? E a linguagem é esse veículo que permite a mediação entre
os seres humanos e o mundo dos objetos. Então, eu não me relaciono diretamente com outro ser humano, eu me relaciono com outro ser humano mediatizado pela linguagem, e nem com o mundo dos objetos, certo? Sempre pela linguagem. Então, veja a importância da linguagem. Ela também pode ser expressa, não só pelas palavras faladas, orais ou escritas, mas também por imagens, por sons com sentido, não qualquer som, o som com sentido, por gestos, por símbolos, por expressões faciais, sinais e até pela combinação de todos esses elementos, certo? O que vai lhe dar, por exemplo, a linguagem não verbal ou linguagem mista, a mistura das palavras com os outros signos, imagens, sons, gestos, expressões faciais, símbolos, ícones. Tudo isso constitui a linguagem. Então, você já percebeu a riqueza que é a linguagem. Vamos agora entender os tipos de linguagem. Bem, a linguagem, como você já entendeu, é todo e qualquer meio utilizado para comunicar uma mensagem. O ser humano necessita dominar a linguagem para poder viver em sociedade. Não existe sociedade sem linguagem. Toda sociedade precisa da linguagem para poder interagir, para poder conviver. A linguagem pode ser verbal quando usamos palavras faladas ou escrita. Então, os tipos de linguagem pode ser verbal e pode ser não verbal, certo? E também, muitas vezes, nós vamos utilizar as duas juntas, que aí nós vamos chamar de a linguagem mista ou multimodal, multimodalidade. Então, voltando aqui, linguagem é todo e qualquer sistema utilizado para comunicar uma mensagem. Linguagem é todo o sistema que o ser humano utiliza para expressar seus sentimentos, suas emoções, suas ideias, seu pensamento. Então, as mensagens são transmitidas através da linguagem. E esta linguagem pode ser do tipo verbal. Quando ela for do tipo verbal, nós vamos utilizar palavras. E as palavras podem ser faladas, orais ou escritas. E também a linguagem pode ser do tipo não verbal. Quando é que a linguagem será do tipo não verbal? Quando nós utilizarmos imagens, sons, gestos, cores, gráficos, infográficos, sinais, desenhos, enfim, qualquer meio que nós utilizarmos, qualquer elemento que nós utilizarmos e que traga uma mensagem, que tenha um sentido. E no dia a dia e em situações específicas, nós também utilizamos esses dois tipos juntos. Como é que eu vou chamar, então, quando eu utilizo a linguagem verbal e a linguagem não verbal? Eu vou chamar de linguagem mista ou multimodal. Então, quando eu utilizo a linguagem verbal, constituída de palavras faladas ou escritas, e a linguagem não verbal, constituída de símbolos, desenhos, cores, gestos, expressões faciais, a dança, por exemplo, representações, enfim, qualquer signo que traga uma mensagem, então aí eu tenho a linguagem não verbal. Quando eu utilizo palavras e outros símbolos, com sentido, com um significado, quando eu junto isso, eu tenho aí a linguagem mista ou multimodal. Muito bem, vamos ver exemplos? Olha aí, eu tenho então esta placa de pare. Veja, você observou que não tem nenhuma palavra aí. Eu tenho esta placa e uma mão estendida, uma mão aberta estendida. Esse aí é um exemplo de uma linguagem não verbal, constituída pelo quê? Pela imagem, pela cor e pelo símbolo. E traz aí uma mensagem. Embora não esteja escrito a palavra pare, você entende, ela traz um sentido. E aí, então, eu tenho a linguagem não verbal.
Agora vamos ver um outro exemplo. Aqui eu tenho aula de língua portuguesa. Eu tenho um quadro com um texto escrito. Aula de língua portuguesa hoje às 15 horas. Veja, esse aviso aí, esse informe escrito no mural, é o exemplo de uma linguagem verbal. Por quê? Porque eu tenho aí palavras escritas. Eu tenho só o texto escrito. Outro exemplo, vamos ver. Olha aqui, eu tenho então uma receita, não é? Aqui eu tenho uma receita com um texto. Você observa aí um texto e você tem a foto do prato, não é? Mas, então, o texto com a imagem vai me dar a junção das duas linguagens, linguagem falada, no caso escrita, e a linguagem não verbal. A união dessas duas vão me dar, então, a linguagem mista ou multimodal, porque eu tenho imagem e eu tenho texto. Muito bem. Então, agora que você já entendeu os exemplos de linguagem, vamos então para um outro momento, vamos olhar agora o que é um infográfico. É um tipo de linguagem. Então, os infográficos, eles são textos visuais. São textos que eu olho e eu estou vendo ali a mensagem, né, simbolizada, representada através de alguns elementos. E eles servem para ajudar a entender dados e informações de forma rápida e bem eficiente. Onde eu encontro os infográficos? O infográfico, ele está nos jornais, está nas redes sociais, está nos folhetos de saúde, no metrô, no ônibus, enfim. Em alguns lugares você vai encontrar o infográfico. O que ele é? Ele é, para além de ser um texto visual, é um recurso que vai juntar texto, linguagem verbal, palavras, mais elementos visuais, que é a constituição da linguagem não verbal. Os elementos visuais me dão a linguagem não verbal. Para que serve, então, o infográfico? Para transmitir informações de modo... vai transmitir informações, né, de modo rápido, eficiente, e ele vai servir para transmitir essas informações, como já vimos, de modo bem claro, rápido e visualmente. É utilizado para apresentar dados, pesquisas, informações, tutoriais, etc. Então, o infográfico é esse tipo de texto que você viu, né? Traz uma linguagem com linguagem verbal e linguagem não verbal. Vamos verificar agora, então, os elementos do infográfico. Os elementos do infográfico, né? Você tem aqui e podemos observar. Ele constituído de texto curto, explica rapidamente o conteúdo, né? O título aí diz sobre o quê? Sobre o assunto, de que trata esse infográfico. Aí você tem os elementos visuais, as imagens, os ícones ou gráficos no infográfico, que vão ilustrar, que vão demonstrar o que está sendo falado. As cores e as setas, elas têm sentido. Elas servem para destacar, para apontar e organizar as informações. E os números ou dados, se houver necessidade também, certo? Muito bem, essa foi então a nossa revisão.